Amém, já tá conectado. Facebook, Instagram conectou. Amém, amém, amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, esteja com a gente, amém, com todos nós do Facebook, do Instagram, do YouTube, do Meet, a Maria, a Lilian, com o pessoal que vai acompanhar aí a aula pelo áudio nos grupos de WhatsApp, né? Amém, amém, amém. Que Deus venha falar conosco através da palavra dele, né? Que Deus se revele a cada um de nós, né? Que a verdade de Deus seja manifesta em nossas vidas, que venhamos a ter sabedoria para praticar tudo isso que estamos aprendendo, né? Que não tenhamos apenas uma sabedoria vazia, né? Apenas uma sabedoria de inteligência, uma sabedoria de leitura, mas que tenhamos a sabedoria de prática, né? Sabedoria em andar na presença de Deus, em caminhar na presença de Deus, né? Porque se há uma coisa que a Bíblia prova, né? É que a sabedoria sem o temor de nada serve, né? Salomão é o exemplo disso, né? Então, que venhamos a ter sabedoria para praticar a palavra de Deus e buscar cada vez mais a presença dele, né? Que venhamos a andar cada vez mais diante da face dele, buscando o favor dele, né? E a misericórdia dele. Amém, amém, amém. Gente, eu vou lembrar vocês em que momento da história a gente está aqui. Depois de eu contextualizar aqui tudo, eu vou orar, tá bom? Vamos lembrar o que está acontecendo, tá? Eu vou voltar mais um pouquinho. Esses últimos dias eu tenho voltado aí, né, até o ano 612 ali, né, até o finalzinho do Império Assírio ali, pra gente entender o que está acontecendo aqui na história. Eu vou voltar agora, tá? Vocês devem já estar até cansados, né, dessa parte da história, né? Já devem ter até decorado aí. Mas é importante, tá? O que acontece? A gente lembra que ali, um pouco antes do ano 612 a.C., os caldeus tomaram a Babilônia da Assíria, né? Então, os caldeus, a gente lembra que Nabucodonosor é um caldeu, então os caldeus tomaram ali a Babilônia da Assíria, e então a Babilônia começou a crescer. Depois que ela se soltou, se desmembrou ali por meio dos caldeus da Síria, ela começou a se expandir e ela começou a virar um grande poder militar. Tá? Então, diante desse poder militar que a Babilônia foi virando na mão dos caldeus, ela começou a se insurgir contra a Síria. Tá? Então, ela começou a crescer de forma a querer derrubar o império ainda existente naquela época, que era o Império Assírio. E a gente lembra que no ano 612 a.C., a Babilônia conseguiu destruir a capital da Síria, que era Nínive. Né? E isso foi um grande feito, isso foi algo que deu fama para a Babilônia e começou a fazer a Babilônia se destacar. Foi a primeira nação que conseguiu fazer tal feito, ainda mais a capital do império que estava ali vigente na época, né? E a gente lembra que quando houve essa destruição ali de Nínive, né, a Assíria ficou meio capenga, a Síria começou a ficar meio perturbada ali, né, começou a ficar meio desestruturada. Então, quando ela ficou desestruturada ali, né, algumas nações foram se aproveitando para ir se rebelando e foram se libertando, tá bom? Da Síria. Então, a Síria foi perdendo o poder porque umas nações se faziam rebelião, se rebelavam e saíam do poder da Assíria. Entre essas nações a gente teve o Egito. Então o Egito se aproveitou ali desse declínio da Assíria e conseguiu a sua independência, ele conseguiu se soltar da Assíria. A gente lembra que o Egito ele havia sido conquistado pela Síria, mas ele conseguiu sair agora da Síria. E o que acontece? O Egito não ficou só satisfeito em sair do domínio da Síria, ele também queria competir com a Síria, tá? Então, assim como a Babilônia queria ser a nova Assíria, o Egito queria ser a nova Assíria, então eles queriam ser o novo império da época. Então a gente lembra que nesse contexto, enquanto a Assíria estava preocupada com a Babilônia, o Egito começou a ganhar espaço. Tá? A gente está falando aqui sobre 612 a.C. até ali 609 a.C. Então o Egito se aproveitou desse tempo e ele começou a ganhar espaço. Então ele começou a pegar terras que eram assírias e começou a trazer para o seu domínio terras que eram assírias, tá bom? E nesse desencadear da história, o Egito agora conquistando algumas nações, a Babilônia guerreando contra a Síria, porque o foco da Babilônia era destruir a Síria, porque ela queria ser a nova Assíria, então tinha que destruir a Síria para conquistar todas as terras da Síria, porque a Síria era o império daquela época. Diante disso, a Síria começou a
enfraquecer diante da Babilônia e a Assíria ia perder. Quando o Egito soube que a Assíria ia perder para a Babilônia, o faraó Neco, que era o faraó nessa época da luta ali entre a Babilônia e a Assíria, ele não quis que a Babilônia vencesse. O faraó Neco preferia que a Assíria vencesse, porque era mais fácil o Egito lutar contra a Assíria e vencer a Assíria do que o Egito lutar contra a Babilônia e vencer a Babilônia. Então, havia um interesse direto ali do faraó Neco e do Egito que a Assíria vencesse a Babilônia e não o contrário. Mas o que estava acontecendo era que a Babilônia estava vencendo a Assíria. Diante desse contexto, a gente lembra que o Egito começou a ajudar a Assíria. Então o Egito começou a ir para as guerras, onde a Babilônia ia travar contra a Síria e ia defender a Síria. Então as guerras começaram a ser a Babilônia contra a Síria e o Egito. Tá? Então dentro desse contexto a gente lembra que no ano 609 a.C. houve uma batalha muito importante para a história de Judá. Foi a batalha lá em Carquemes, lá na Mesopotâmia, onde a Babilônia foi enfrentar ali a Assíria. E a Síria estava perdendo. Então a Assíria mandou pedir reforços para o Egito, já que o Egito ajudava ela ali na hora do confronto com a Babilônia. E o faraó Neco então reuniu seu exército e subiu para ir para Carquemes para lutar ali contra a Babilônia a favor da Síria. Quando ele foi subir, a gente lembra que o rei Josias, que era o rei da época, no ano 609 a.C., né, era o rei de Judá, ele saiu de Judá e foi ter com o faraó Neco. E ele impediu o faraó Neco de subir. Então, Josias foi com seu exército de Judá e falou, ó, faraó Neco, a gente não vai deixar você passar aqui. Se você passar por nós, vai ter guerra, a gente vai brigar com você. Diante desse contexto, a gente lembra que o faraó Neco falou para Josias, Josias, meu negócio não é contigo. Meu negócio é com a Síria. Eu tô indo lá para ajudar a Síria contra a Babilônia. Não te envolve, porque senão vai sobrar para você. Eu não quero fazer nada contra Judá. O meu negócio, o meu foco não é ajudar. Eu quero deixar vocês quietos. Mas se você se intrometer, vocês vão virar meu foco. Então, não vá contra mim, porque eu estou obedecendo o teu Deus. Se você vier contra mim, você vai sair prejudicado, porque você está indo contra uma ordem do teu Deus. E mesmo ele tendo falado sobre o Deus de Josias, Josias não foi consultar a Deus e Josias foi enfrentar o faraó Neco. Então a gente lembra que Josias morreu nessa batalha, tá? Então Josias morre nessa batalha. A gente lembra que o faraó Neco, o Egito, vem ali, ganha de Judá nessa batalha, só que ele continua subindo e vai lá ajudar a Síria, e ele consegue ajudar a Síria. A Babilônia não vence nessa hora, nessa época, né? Então as duas partes recuam, as duas partes param ali a guerra, e então o faraó Neco volta e finca a bandeira em Judá. Então o faraó Neco voltando, ele fala, olha, é o seguinte, eu venci Josias, então agora Judá é vassala minha. Então vocês têm que me servir agora. Então agora todo ano vocês vão ter que me dar tanto de tributo. E assim foi. Aí a gente lembra que depois da morte de Josias, quem foi que começou a reinar ali no lugar de Josias? Jeoacás, o filho de Josias. Então Jeoacás reinou só 3 meses, não reinou muito tempo, reinou 3 meses, e o faraó Neco não gostou do reinado de Jeoacás, porque provavelmente Jeoacás não era puxa-saco do Egito. Então Jeoacás não era um homem que seria submisso às vontades do Egito. Ele podia dar problema, podia ser rebelde e se insurgir ali contra o Egito. Diante desse cenário, o que faraó Neco faz? Faraó Neco vai, sobe até Judá e prende o rei Jeoacás. A gente lembra que ele vai e prende ali Jeoacás, e Jeoacás fica preso lá no Egito até a morte dele. Nesse contexto onde ele prendeu o rei atual, que era Jeoacás, faraó Neco levanta um outro rei no lugar dele, um também filho de Josias, para que não houvesse problema ali de aceitação do povo. Ele levantou como rei uma pessoa que era legítima para ser rei, né? Era filho do rei anterior, de Josias. E ele levantou ali um outro filho de Josias de uma outra mulher, tá? Então eles eram irmãos por parte de pai ali, Jeoacás e Jeoaquim, né? A gente lembra que esse homem que foi levantado como rei no lugar de Jeoacás, que foi levado preso lá e ficou lá até a morte dele no Egito, o nome dele era Eliaquim.
né? O nome dele hebraico era Eliaquim. Só que quando o faraó Neco colocou ele no poder, o faraó Neco publicamente mudou o nome dele para Jeoaquim, né? Era Eliaquim, o faraó Neco mudou o nome dele para Jeoaquim. E isso foi uma demonstração óbvia de domínio sobre o rei. Né? A pessoa que tem o poder para mudar o teu nome tem poder sobre você. E era isso que o faraó Neco estava querendo mostrar, que agora sobre esse rei ele tinha poder, né? Ele não tinha poder sobre Jeoacás, mas sobre Jeoaquim ele tem, tanto que mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. E a gente lembra que Jeoaquim era muito submisso ao Egito realmente. E o Jeoaquim ele era vira-casaca, né? Ele ia para onde ele achava que estava indo melhor, né? Então tem momentos da história onde ele puxa o saco do Egito, tem momentos da história onde ele puxa o saco da Babilônia, tá? Então a gente lembra que agora estamos no ano 609 a.C., né? Josias morreu, 3 meses depois Jeoacás foi levado prisioneiro lá para as terras do Egito, e então o faraó Neco nomeou como rei ali Eliaquim e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Então Jeoaquim começou a reinar no ano 609 a.C., tá? E no ano 609 a.C., a terra de Judá era vassala do Egito. Então eles pagavam tributo ali todo ano para o Egito, tá bom? Então no ano 609 eles pagaram tributo, no ano 608, 607, 606 e no ano 605 um grande evento histórico aconteceu que não é relatado na Bíblia, mas é relatado na arqueologia, é relatado nos livros de história, né? São os documentos históricos que falam sobre a Grande Guerra de Carquemes, que foi no ano 605 a.C., onde a Babilônia venceu de uma vez por todas a Assíria e ainda também derrotou o Egito, tá? Então isso é um grande evento para a história da época, né? E isso aconteceu no ano 605 a.C. Então, no ano 605 a.C., Judá ainda vassala do Egito, né? Desde o ano 609 ali, Judá vinha pagando tributo anual ali para o Egito, né? Então, no ano 605 a.C., Nabucodonosor sai para guerrear, arruma teu exército, arruma o exército dele e vai de novo declarar guerra contra a Assíria. E, mais uma vez, a Assíria está perdendo, tá? Então, lá em Carquemes, no ano 605 a.C., a Síria está perdendo para a Babilônia, e então o Egito sobe para ajudar a Síria. Então o Egito subiu, o exército de Faraó Neco subiu para ajudar a Síria, mas não adiantou. Nabucodonosor, a Babilônia, conseguiu vencer duas nações poderosas ao mesmo tempo. Nabucodonosor, no ano 605 a.C., ele venceu tanto a Assíria, né, ele destruiu, derrotou a Síria, tanto quanto o Egito, ao ponto do Egito fugir. O Egito viu que o negócio estava ficando feio, que a Assíria estava sendo destruída, então ele quis fugir, tá? E as crônicas babilônicas dizem que o exército babilônico, né, eles seguiram o exército fugitivo do Egito, e eles perseguiram eles até Ramate. Então chegou ali até Ramate e depois eles deixaram eles irem embora lá para o Egito, tá? Dentro desse contexto, ano 605 a.C., a gente lembra que Nabucodonosor começou a fazer o quê? Ele começou a sair para publicamente declarar o poder dele sobre todo o território que havia sido conquistado pela Assíria e pelo Egito. Então, todas as terras que antes eram da Assíria e todas as terras que antes eram do Egito, agora estariam sob domínio babilônico, porque a Babilônia venceu essas duas nações. Então, o que Nabucodonosor começa a fazer? Começa a invadir essas cidades que estavam sob domínio assírio, estavam sob domínio egípcio, e ele começa a invadir essas cidades e falar para essas cidades, né? Ele ia na cidade e quem se rendesse, né? Ele chegava e falava nas cidades: olha, é o seguinte, eu venci o Egito. Vocês antes pagavam tributo para o Egito. E eu venci o Egito. Então, vocês têm duas opções. Ou vocês aceitam que agora vocês são vassalos a mim, vocês devem a mim subordinação, vocês devem submissão a mim e devem pagar tributo a mim e se rendem, e eu não vou fazer mal nenhum a vocês, eu vou deixar vocês vivos, não, eu vou deixar vocês morando na terra de vocês, ou então vocês resistem a mim. Mas se vocês resistirem a mim, eu vou entrar e vou destruir vocês também. Então a gente lembra que dentro desse contexto ele começou a fazer isso em todo o território que era da Assíria e todo o território que era do Egito, tá? No ano 605 a.C. ele vai e cerca Judá.
Então ele chegou porque Judá era vassalo do Egito, né? Então ele vai, cerca Judá, e então ali cercando Judá ele fala para o rei Jeoaquim, que era o rei da época, que foi posto ali por Faraó Neco. Ele fala, ó, é o seguinte, eu venci o Faraó Neco lá em Carquemes agora há pouco, lá esse ano, né? E agora eu tenho domínio sobre as terras que eram sob domínio dele. Ou você se rende, ou eu entro aí e tomo força o que é meu. Então, diante disso, a gente lembra que a Bíblia diz que Jeoaquim se rendeu, tá? Então, Jeoaquim abriu as portas da cidade de Judá e deixou Nabucodonosor entrar. Então, Nabucodonosor, no ano 605 a.C., ele entra nas terras de Judá, tá? Ele entra e ele faz demonstração pública de poder, que é ele que domina aquele local agora. Ele ordena que o chefe dos eunucos passe por todo o território de Judá e recolha os jovens ali, jovens sábios, jovens inteligentes, né? E nesse contexto a gente lembra que Daniel, né, Azarias, Ananias e Misael são levados lá para a Babilônia e muitos outros jovens, e todas as nações ele fazia isso, né? Toda nação que ele entrava, ele conquistou lá a Filístia, ele pegava jovens filisteus, tá? Então todas as nações que Nabucodonosor conquistava, ele pegava jovens de 15 a 18 anos, de 15 a 20 anos ali, e ele levava para a Babilônia, como a gente viu no livro de Daniel, né? E ele doutrinava, ele fazia uma lavagem cerebral aí nesses jovens, tá? E ele doutrinava esses jovens aí na cultura babilônica, na cultura mesopotâmica, tá bom? E além da cultura literária, além da cultura, né, medicinal, de ciências, também eles eram envolvidos ali na cultura de magia, de feitiçaria, etc, tá? A gente viu isso no capítulo de Daniel, quando a gente estudou ali até o capítulo 3. Dentro desse contexto, a gente lembra que agora Judá já não é mais vassala do Egito. Judá agora é vassala da Babilônia. Então, Nabucodonosor volta lá para a Babilônia, levou os jovens lá, né? Os jovens ficam sendo ensinados lá no palácio, a gente lembra, por 3 anos, né? Então, os jovens têm ali um ensino de 3 anos ali para eles aprenderem toda a cultura ali, toda a magia, tudo da Babilônia. A gente lembra que no final desses 3 anos de estudo deles aí na Babilônia foi quando Nabucodonosor teve o sonho lá, que a gente falou, né? Lá a gente já estudou Daniel 2, né? Sobre o sonho de Nabucodonosor. E então, no finalzinho do 3º ano, tá? E nesse tempo, o que está acontecendo lá em Judá? Enquanto Daniel estava lá estudando e Deus estava dando a Daniel, né, a capacidade, né, o dom de interpretar o sonho ali de Nabucodonosor. O que estava acontecendo ali em Judá? No ano 605 a.C., Judá foi conquistada por Nabucodonosor. Nas crônicas babilônicas diz que no ano 604 a.C., Nabucodonosor começou a percorrer todas as nações ali que ele conquistou da Assíria e do Egito e começou a recolher impostos, tá? Então, o que acontece? Ele recolheu o primeiro ano de imposto que ele recolheu em Judá, no ano 604. Então, no ano 604, ele passou em Judá, pegou imposto. Beleza, deu certo. No ano 603, ele passou lá em Judá, pegou imposto, deu certo. No ano 602, né? 603, a gente lembra que foi o ano do sonho, tá? Então, no ano 602, um ano depois do sonho de Nabucodonosor, ele passa lá nas terras de Judá e ele pega mais uma vez o tributo. E no ano 601, a gente lembra que o sonho de Nabucodonosor foi em 603. No ano 601 a.C., Nabucodonosor se invoca. Aí Nabucodonosor fala o seguinte, ó, eu quero o Egito também, né? Eu já conquistei tantas terras, mas eu quero o Egito também, então eu vou lá agora e vou invadir as terras do Egito. Então a gente lembra que Nabucodonosor vai lá no Egito, ele mesmo que vai lá provocar o Egito estava quieto, ele foi lá e provocou o Egito. E então há uma briga feia no ano 601 a.C., há uma luta travada muito séria ali, onde as duas partes saem com derrotas. Não há vencedor, as duas partes perdem. E diante desse cenário de derrotas, Babilônia foge. Então a Babilônia estava no território do Egito, então a Babilônia que foi atrás da confusão, a Babilônia recuou, né? Então dentro desse contexto, a Babilônia recuou e todas as nações souberam disso. E o Egito não fez nenhuma questão de não espalhar isso, né? Porque a Babilônia recuou diante do Egito. Então o Egito com certeza ajudou a espalhar isso daí. Então agora a fama da Babilônia estava um pouco estremecida,
né? A Babilônia havia fugido do Egito. Diante desse cenário, todo mundo sabendo que a Babilônia fugiu porque estava com medo, ele foi encarar uma nação e não conseguiu e teve que recuar. Jeoaquim, o rei, que era o rei de Judá, que foi posto ali por Faraó Neco, né? Mas agora estava servindo a Nabucodonosor, ele vai e pensa no ano 601 a.C. Eu não vou mais pagar tributo para Nabucodonosor, não. Nabucodonosor fugiu lá do Egito. Eu acho que Nabucodonosor não é mais essas coisas, não. Acho que ele tá fraco agora, vai cair, a Babilônia vai cair, eu não vou mais ficar pagando tributo para eles. Eles não são tão fortes quanto eu achava, não. Então, o que é que Joaquim faz? Se rebela e decide não mais pagar tributo para Nabucodonosor, tá? Que foi o que a gente estudou na aula de ontem. Então, no ano 601 a.C., Jeoaquim para de pagar tributo a Nabucodonosor. Nabucodonosor, o que ele faz em contrapartida? Ele não vai, ele pessoalmente, lá enfrentar Judá. Por quê? Porque ele acabou de fugir do Egito. Então, seria expor muito o exército dele, né? A fragilidade do exército dele que acabou de fugir de uma batalha. Então, para evitar que a fama dele caia ainda mais, o prestígio dele caia ainda mais e que o povo já não respeite mais ele manda cidades que são vassalas dele. Então, outras nações que serviam a Babilônia e ainda estavam fiéis à Babilônia, ele manda ir no lugar dele, tá? Então, ele manda ir os moabitas no lugar dele, ele manda ir os amonitas no lugar dele, ele manda ir ali os sírios no lugar dele, ele manda ir tribos árabes, ele manda ir um monte de gente ali no lugar dele, tá? E ele manda alguns do exército dele também, para não dizer que a Babilônia não está participando, ele manda alguns lá do exército dele. Mas ele não manda o exército dele em massa, porque isso é uma estratégia dele, porque ele acabou de fugir. Então, para não correr o risco de perder mais uma batalha e ter sua fama arruinada, ele não vai, ele não arrisca, né? Ele manda as nações que são subjugadas. A gente lembra que a gente acabou na aula passada nesse contexto, né? Então, essas nações do ano 601 a.C. até o ano 598 a.C., tá? Então, de 601 a.C., que é quando Joaquim se rebela, até 598 a.C., essas nações ficam tentando invadir a terra de Judá e perturbando Judá. Mas Judá fica resistindo e fala, não, eu não aceito pagar tributo para Nabucodonosor. Não, eu não vou me render a Nabucodonosor. Não, eu não quero servir Nabucodonosor. Então, tá? No ano 598 a.C., Jeoaquim morre, tá bom? E é agora, dentro desse contexto, que a gente vai voltar, onde Jeoaquim morre. Bom? Então, no versículo, deixa eu já contar um pouquinho pra gente já saber, tá? Eu vou fazer um resumão. Então, Jeoaquim morre dentro desse contexto, tá? Quando Jeoaquim morre, lá no livro de Crônicas, fala que Jeoaquim foi preso, né? Lá no livro de Crônicas, quando a gente vai ler sobre essa passagem, fala que Jeoaquim foi levado prisioneiro para a Babilônia. Só que, gente, isso não bate com as crônicas babilônicas, né? Quando você vai procurar os documentos históricos babilônicos, lá é dito que só um rei foi levado prisioneiro para a Babilônia. E o nome desse rei é Jeconias. Não é Jeoaquim. É Jeconias, o filho de Jeoaquim, que é o que vai reinar no lugar dele. A gente vai ver depois que ele morre, tá? No livro de Reis diz que Joaquim morreu. Diz que Jeoaquim morreu, então o filho dele começou a reinar por 3 meses, tá? E tem toda a lógica isso, porque de fato a Bíblia nos traz a informação de que Jeconias reinou. Não é que ele reinou junto com o pai, não, ele reinou sozinho, é isso que a Bíblia nos diz, que ele reinou 3 meses sozinho. Então, para ele reinar 3 meses sozinho, o pai dele tem que morrer, tá? Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Nesse intervalo de tempo onde Nabucodonosor ficava mandando as nações ali para ir guerrear contra Judá, Jeoaquim morreu, tá? Depois que Jeoaquim morre, o que acontece? Jeconias, o filho de Jeoaquim, ele é levantado como rei ali de Judá, tá? Então ele vira rei de Judá e ele continua a resistência do pai. Então ele não quer ceder à Babilônia, ele continua ali resistindo. A paz, Isa, ele continua ali resistindo a Judá, a Babilônia, tá? Então, dentro desse contexto, o que Nabucodonosor faz? Agora, né, a gente lembra que Jeconias vai reinar só 3 meses, é pouquinho tempo que Jeconias reina, tá? Então, Nabucodonosor agora já tá furioso, estamos no ano agora 597 a.C., Nabucodonosor se invoca, vai até Judá e rende Judá. Então, Nabucodonosor vai, faz um cerco ali em Judá,
pessoalmente e ameaça Jeconias. Diante desse cerco, com Nabucodonosor presencialmente ali, Jeconias se rende. Então Jeconias vai, abre os portões da cidade e se entrega. Aí Nabucodonosor leva prisioneiro Jeconias, leva prisioneira a mãe de Jeconias, que era a mulher do que morreu, Joaquim, né? E leva prisioneira a mulher de Jeconias, e lá eles ficam até morrer, tá? E então, dentro desse contexto, Nabucodonosor levanta como rei de Judá o tio de Jeconias, que acaba sendo um puxa-saco ali dele, que é o Zedequias, que é o último rei que haverá ali na terra de Judá, tá? É na época de Zedequias que vai haver a destruição já de Jerusalém. Então é tudo isso que a gente vai ver hoje, tá? Eu fiz um resumão do que a gente vai ver hoje. É isso que a gente vai ver hoje. É esse movimento da história onde Joaquim morre, onde Jeconias continua a resistência do pai, onde Nabucodonosor se invoca e vem pessoalmente ali acabar com essa rebeldia, e então Jeconias se rende e Nabucodonosor leva Jeconias, a mãe de Jeconias e a mulher de Jeconias prisioneiros lá para a Babilônia, e assim eles ficam até a morte deles, tá bom? Então agora no versículo 5, tá? A gente vai para o segundo livro de Reis agora, capítulo 24, do versículo 5 até o versículo 7. Diz assim: o resto da história de Joaquim, tudo o que ele fez, não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá? Joaquim adormeceu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tá, gente? Joaquim e Jeconias é a mesma pessoa. Tem momentos da Bíblia que a Bíblia chama ele de Joaquim. Tem momentos da Bíblia que a Bíblia chama ele de Jeconias. Mas é a mesma pessoa. Joaquim e Jeconias é a mesma pessoa e é o filho de Joaquim, tá? O rei que morreu aqui, o rei que está desde 609 a.C. e agora morre. Então aqui diz, né? O seu filho Joaquim ou Jeconias reinou em seu lugar. O rei do Egito não saiu mais da sua terra, pois o rei da Babilônia havia conquistado desde a torrente do Egito até o rio Eufrates tudo que pertencia ao rei do Egito. Então vamos lembrar o que está acontecendo aqui, que está falando, tá? A gente lembra, houve uma guerra entre a Babilônia e o Egito. Houve essa guerra no ano 601 a.C. Nessa guerra, as duas partes saem feridas. Só que há um grande problema, que o Egito estava quieto. Quem veio provocar o Egito foi a Babilônia. Então a Babilônia saiu lá da Mesopotâmia e foi perturbar o Egito lá no sul. Então, eles fogem. Quando eles percebem que o negócio está feio e que eles estão perdendo, eles recuam, eles voltam. E isso pega muito mal para a Babilônia, porque eles foram lá provocar, não aguentaram e fugiram, né? Então, diante desse contexto, a gente lembra que o Egito começa a se sentir e Judá começa a confiar no Egito. Então, Joaquim vai e se rebela. Joaquim fala, eu paguei 3 anos já aí, né? Foi o ano 604, né? 605 ele começou a servir Nabucodonosor. No ano 604 ele pagou tributo. 603 ele pagou. 602 ele pagou tributo. No ano 601 foi essa guerra que a Babilônia passou vergonha. E então, agora Joaquim fala, eu não vou pagar mais não. Não vou pagar mais tributo, que Babilônia não é tão boa quanto eu imaginava, né? Então, dentro desse contexto, Joaquim se rebela e o Egito se acha, tá? Então, o Egito começa a se achar, começa a se sentir ali, mas Nabucodonosor não se entrega. O que Nabucodonosor faz? Ele não sai mais para lutar de cara lavada. Então, o que ele faz? A gente lembra? Ele vai mandando as nações que servem ele, tá? Que foi o que a gente viu no capítulo 2, no segundo livro de Reis, capítulo 24, tá? Então ele começa a mandar nações ali, vassalas dele, para enfrentar Judá e para ir mantendo o território que a Babilônia conquistou ali durante todo esse território aí, que era um território que era caminho para o Egito, né? Se o Egito quisesse de qualquer forma afrontar a Babilônia lá na Mesopotâmia, ele ia ter que passar por esse território que pertencia à Babilônia também, que servia a Babilônia, né? E é isso que está dizendo aqui nesse trecho que a gente leu, tá? Então Nabucodonosor, durante esse período de 601 a.C. até o ano 598 a.C., ele fica mandando as nações vassalas dele para manter a ordem nesse espaço, né? Porque senão o povo desse espaço, dessa região geográfica, vai depositar confiança no Egito, né? Então eles vão se insurgir contra a Babilônia e vão confiar no Egito. Então Nabucodonosor faz ali, né, a Filístia ali, né, menos Judá, porque Judá continua rebelde, mas essa região ali, né, Amon, Edom, aquela região ali,
do meio, né? Que essa região continue fiel a Nabucodonosor, tá? Exceto Judá, que continua rebelde. Mas o resto, tudo fica submisso a Nabucodonosor. E é por isso que fala aqui, diante desse cenário, o Egito não saiu mais da sua terra, porque o rei da Babilônia havia conquistado todas as terras, desde o rio do Egito ali até a Mesopotâmia lá em cima, lá no rio Eufrates. Ele conquistou tudo ali. Então não havia como o Egito sair para tentar enfrentar a Babilônia. Se o Egito saísse para tentar enfrentar a Babilônia, ele ia passar pelos filisteus, os filisteus iam brigar com eles. Eles iam passar ali por alguma terra amiga, né, da Babilônia e ia acabar tendo guerra ali e ninguém estava apoiando o Egito, tá? Nesse sentido que está sendo falado aqui. A única nação que continuou ainda revoltosa foi Judá. Então agora a gente vai para o livro de Jeremias, tá? Dentro desse contexto a gente lembra que Joaquim morreu, tá bom? Então a gente tem que tem muita parte da história que tá fora da Bíblia, né? É muito objetiva, porque o intuito da Bíblia não é esse, né? De ficar explicando pra gente sobre história. O intuito da Bíblia é nos falar sobre Jesus, né? Então ela é bem objetiva. Mas a questão aqui é essa, tá? Então houve essa guerra de 601 a.C., a Babilônia se enfraqueceu um pouquinho, mas Nabucodonosor não quis que isso afetasse o seu poder, então ele começou a mandar as nações que ainda serviam a ele, para essas nações demonstrarem o poder dele naquela região, para que não houvesse, né, nenhuma rebeldia, nenhuma rebelião a mais, além da que já estava tendo em Judá, tá? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que desde 601 a.C. até o ano 598 a.C., várias nações vassalas da Babilônia vieram contra Judá, lutaram contra Judá, e Joaquim não se rendia, Joaquim não aceitava ser submisso à Babilônia. E no ano 598 a.C., Joaquim morre, tá? Então agora, a gente lembra que aqui diz que quando Joaquim morre, quem começa a reinar no lugar dele é o filho dele, chamado Joaquim, ou Jeconias, que é a mesma pessoa, tá? Aí agora a gente vai para Jeremias. O livro de Jeremias, lá no capítulo 22, a gente vai terminar o capítulo 22, tá? A gente estava fracionando o capítulo 22. Hoje a gente vai finalizar. Existem pessoas que ticam aí quando a gente termina um capítulo da Bíblia, né? Hoje a gente está terminando o capítulo 22 do livro de Jeremias, tá? A gente teve que fracionar ele aí, mas agora a gente vai terminar esse capítulo. Você pode pôr aí que a gente estudou o capítulo 22 completo já. Então agora a gente vai ler Jeremias 22, do versículo 24 até o versículo 30, tá? Aqui há uma profecia que continua acontecendo lá em Judá, resistência. Eles continuam resistindo à Babilônia, não querem se entregar para a Babilônia, não querem pagar tributo à Babilônia. Então, agora quem é que virou rei? Jeconias. Então, Jeremias vem lançar uma profecia contra Jeconias, uma profecia ruim que vai se cumprir daqui a pouquinho, a gente já vai ver, tá? Esse Jeconias, ele reinou só 3 meses, tá? Então, foi uma profecia bem rápida, né? Jeremias dá essa profecia e logo em seguida ela já se cumpre ali realmente, falando o que vai acontecer com Jeconias. Então, aqui no versículo 24, Jeremias fala que Deus diz o seguinte: eu juro pela minha vida, diz Deus. Ainda que Jeconias, lembra que eu falei, a Bíblia usa esses dois nomes para falar da mesma pessoa, tá? Então, tanto Joaquim como Jeconias se referem à mesma pessoa, o filho de Joaquim. Então, aqui ele diz, né, filho de Eliaquim, o Joaquim. Ainda Deus fala, né? Eu juro por mim mesmo. Ainda que Jeconias, o filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel em minha mão direita, eu arrancaria da minha mão. E eu entregaria esse anel nas mãos daqueles que procuram a vida dele. Nas mãos daquele que ele tem tanto medo. Sim, eu entregaria ele nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E lá nas mãos dos caldeus, que tanto medo ele tem. Ainda que ele fosse algo muito precioso para mim. Ainda que ele fosse um anel na minha mão, que ele fosse muito precioso para mim. Que ele fosse algo muito vital para mim. Ainda assim, eu o entregaria para a Babilônia. Piorou ele sendo o que ele é, né? É isso que Deus está querendo dizer. Ainda que ele fosse algo importante para mim. Ainda que ele fosse algo de valor para mim. Eu entregaria ele para a Babilônia. Jeconias. Mas ele não é. Então aqui Deus continua dizendo: eu lançarei a ti e a tua mãe, que te gerou, para uma terra estrangeira, onde não nascestes, mas onde vocês vão morrer.
Então, você vê que a profecia aqui está falando, tá? Jeremias está falando que isso vai acontecer. Gente, não aconteceu, mas vai acontecer realmente. Deus está falando através de Jeremias. A gente lembra que Jeconias acabou de virar rei, tá? Jeconias vai reinar só 3 meses. Então, Jeremias fala, olha, Deus está dizendo que ele promete, ele jura por ele mesmo, que ainda que você fosse algo importante para ele, ainda que você fosse valioso para ele, ele te entregaria para a Babilônia. Mas você não é algo importante para ele. Você não é algo valioso para ele. Então ele vai entregar você para Nabucodonosor e vai entregar a tua mãe. Sim, a tua mãe que te gerou. Lá para Nabucodonosor, a quem você tem tanto medo, né? Porque você teme a ele, mas não teme a mim. Então vou te entregar lá para ele. E você vai morar a partir de agora, Jeconias, lá numa terra estrangeira. Gente, esse homem acabou de virar rei, né? E Jeremias está pregando já isso para ele. Você vai morar lá na terra estrangeira, onde você não nasceu, mas é lá que tu vai morrer, por Jeconias, né? E você nunca vai retornar para a terra onde você vai desejar muito. Você vai desejar muito voltar para Judá, mas você nunca vai voltar para cá. Por acaso, é porventura um vaso sem valor quebrado esse homem, esse Jeconias, ou um utensílio que ninguém quer? Por que foram expulsos ele e a sua raça e lançados numa terra que eles não conheciam? Aqui Deus está dizendo, né? Por acaso não tem justiça no que eu estou fazendo? Por acaso vocês acham que vocês não merecem ir para lá? Vocês merecem ir para lá. Vocês têm razão para você estar indo para lá, né? A Bíblia mesmo diz aqui que ele foi muito ruim, né? Então tem lógica, você tá indo pra lá porque você merece. É isso que Deus tá dizendo. Você tá indo pra lá porque você merece. Não é boa peça, não. Você não é boa coisa, não. Então no versículo 29, né, Jeremias diz: terra, 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 escute a palavra de Deus, né? Ele tá querendo dizer que todos escutem, gente. Deus tá falando, prestem atenção, povo, né? Aí no versículo 30, Jeremias diz: assim disse Deus: inscrevei esse homem, sem filhos, alguém que não teve sucesso nos seus dias, porque ninguém da sua raça conseguirá assentar-se no trono de Davi e governar de novo em Judá, né? Então aqui Jeremias fala, escrevam aí o que Deus está falando. Deus está falando que esse homem vai morrer sem filhos e nenhum dos herdeiros dele vai se sentar no trono de Davi e governar sobre Judá. Nenhum. Agora me deu uma curiosidade, eu não cheguei a estudar isso. Se na cronologia ali, se na genealogia de Jesus, tá ele, não tem que estar, né? Agora eu não estudei isso, agora que eu tô lendo aqui, que me veio isso na mente. Mas ele com certeza não deve estar. Mas deixa eu olhar aqui a genealogia de Jesus rapidinho. Porque aqui tá dizendo que ele não, que Deus jura que não vai de Jeconias vir, né? Então vamos dar uma olhada rapidinho aqui na genealogia de Jesus, gente. Deixa eu ver agora na minha cabeça isso. Eu gosto de conferir. Quando lê assim a Bíblia, tá dizendo uma coisa, deixa eu ver se é isso mesmo, se cumpriu, né? Eu gosto de ver isso. Então vamos conferir. Tô abrindo aqui a genealogia de Lucas e vou abrir a genealogia. Aqui, a genealogia de Jesus. Deixa eu ver o Mateus também. Mateus. Tem um que é a genealogia por parte de reis, né? Deixa eu ver. Olha só, gente. Que coisa, né? Aqui, ó. No Evangelho de Mateus, né? No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1 fala, né? Diz assim: Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias.
Josias, que foi o que a gente viu que morreu em 609 a.C., foi pai de Jeconias, que é esse cara aqui que a gente tá vendo que vai ser levado agora, e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Na genealogia de Jesus, segundo escreve Mateus, fala sobre Jeconias. Aí diz, ó, depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias, esse homem, ele teve um filho. Ele teve um filho chamado Salatiel. E Salatiel teve um filho chamado Zorobabel. Zorobabel teve um filho chamado Abiúde, né? Que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria. E ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Você vê que essa aqui, ó, a de Mateus fala sobre a genealogia de José, né? A de Lucas fala sobre a genealogia de Maria. Vamos ver agora a genealogia de Maria. Porque, na verdade, Jesus, ele carrega, né, o DNA de Deus, mas ele foi gerado, ele carrega o sangue de Maria, né? Mas ele não tem parte com o sangue de José, né? E é essa a questão, ele não traz o sangue de José. E Jesus, apesar de trazer o sangue de Maria, quando ele encontra, né, Satanás, né, nada eu tenho a ver contigo, nada eu tenho contigo, né? Lá vem aquele que nada eu tenho contigo, eu não tenho herdado nenhum mal, né, de ti, então eu não herdei de José o mal, né? Então você vê que o mal ali vinha da semente ali de José, né? Mas não houve a semente de José, ele foi gerado no ventre de Maria, mas não houve a semente de José, né? Então, uau, extraordinário. E no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 1, a genealogia é sobre José, né? Mas Jesus não vem da semente de José. E José fala que, e aqui, né, José vem de Jeconias, né? José, o pai de Jesus, vem de Jeconias, só que Jesus não vem de José, né? Então, tá se cumprindo, porque realmente aqui está dizendo que Deus não deixaria, né, nenhum dos filhos de Jeconias se sentar no trono de Davi e governar de novo em Judá novamente. E realmente, ele não Jesus, ele não é descendente de Jeconias, porque ele não é descendente de José, né? Então aqui agora no Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, diz assim: Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de José, filho de Jodã, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Menã, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arpaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, que era filho de Deus. Gente, eu vou fazer o seguinte agora, porque agora eu fiquei com uma pulga aqui atrás da orelha com relação a isso. Eu vou dar uma boa estudada aprofundada nesse versículo 30, porque tá ali falando, né, sobre esse Jeconias aqui, né? O outro também fala, né,
sobre Jeconias. As duas estão falando ali sobre Jeconias, né? Tá falando sobre um filho ali de Jeconias também, Salatiel, né? Então eu vou dar uma estudada depois direito sobre isso, que eu não gosto de ficar com essas pulgas atrás da orelha, né? Então eu vou dar uma estudada aprofundada, vou confrontar textos bíblicos aí com a arqueologia. Eu gosto de estudar assim, né? Então, para eu ter certeza, eu vou confrontar todos os textos bíblicos que falam sobre isso. Aí eu vou confrontar documentos históricos, arqueologia, vou ler um pouquinho o que os historiadores, né, falavam sobre isso, se tem alguma coisa que eles falam sobre isso, Flávio José, etc, falam sobre isso, pra eu chegar a alguma conclusão, tá, gente? Por enquanto, eu tô com a pulga atrás da orelha aí, porque no versículo 30 diz, né, que Deus deixa muito claro que nenhum descendente de Jeconias vai se sentar no trono de Davi e reinar, né? Então, Jesus não pode vir, né, dessa genealogia para se cumprir. Então, eu vou dar uma estudada nisso e eu trago para vocês na aula que vem, tá bom? Na aula de amanhã, gente, tá bom? Porque eu tô com essa pulga atrás da orelha agora, eu quero esclarecer isso. Eu fico meio, né, eu gosto de saber direitinho, né, que bata direitinho, né, pra gente ter uma noção, tá? Porque Deus não se confunde, a Bíblia não se confunde, né? Então, eu vou dar uma estudada confrontada aí, né, versus tal coisa, e confrontar com a arqueologia e tal, tá bom? Pra gente entender isso daí. Às vezes a Bíblia pula nomes, às vezes tem nomes parecidos, né, nomes iguais, mas eu vou trazer depois a resposta aí na próxima aula, tá? Então vocês me cobrem aí, o versículo 30 a gente vai discutir na próxima aula. Gente, eu preparei essa aula, eu não me atentei nisso. Agora eu lendo aqui, que veio na minha cabeça, caramba, mas tá na genealogia e tá, né? Essa é a questão. Aí no versículo 30 eu vou ler de novo agora, tá? Pra vocês ficarem também com essa pulga atrás da orelha, porque eu não vou dormir sozinha com essa não. Pra vocês ficarem também igual eu e irem procurar também pesquisar e amanhã a gente fala aqui. No versículo 30, então diz, né, do Jeremias capítulo 22. Assim disse Deus, inscrevam esse homem, escrevam aí sobre esse homem isso, sem filhos. Escrevam que ele é um homem sem filhos, escrevam que ele nunca teve sucesso nos dias dele. Porque ninguém da raça dele vai conseguir se sentar no trono de Davi. Ninguém da raça dele vai governar de novo sobre Judá, tá? Então é isso que é dito no versículo 30, né? Então eu vou dar uma estudada mais aprofundada sobre isso daí, porque eu acabei de achar o nome desse homem na genealogia de Jesus, né? Então o negócio aí, né? Agora veio a pulga atrás da orelha. Mas amanhã a gente fala sobre isso. Eu vou me aprofundar aí na arqueologia, vou confrontar aí todos os documentos bíblicos e extrabíblicos, tradição judaica, tudo que eu achar aí pra gente chegar a um entendimento plausível sobre isso daqui, né? Tá? Então, amém. Agora a gente volta para o segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 8 a 17. Então, aqui há, né, uma profecia sobre Jeconias, tá? Também, gente, vamos considerar, para Deus nada é impossível, né? Então, é perfeitamente possível, né? A gente lembra que Deus muda de ideia quando é pro bem, tá? Então, por exemplo, quando há uma sentença muito ruim, Deus muda de ideia para, no lugar da maldição, trazer bênção. É o caso, por exemplo, de Ruth. É o caso, por exemplo, de Raabe, né? Então, no caso de Ruth, até 10 gerações não entrariam na presença de Deus, né? Davi não era a 10ª geração de Ruth. Era antes, acho que era a 4ª, 5ª geração só. Então, não era para Davi nunca entrar na presença de Deus. Mas Davi entrou, né? Então, assim, Deus, quando a pessoa verdadeiramente se arrepende, quando a pessoa verdadeiramente se converte, né? Quando a pessoa verdadeiramente entende que errou, Deus converte maldição em bênção, tá? Então, isso é plenamente possível, tá? Apesar de haver uma palavra. A gente lembra que Deus diz isso, né? As palavras dele lançadas de ira, de cumprimento sobre ira, de cumprimento sobre maldição, elas são reversíveis, né? É isso que Deus diz. Deus diz, o mal que eu prometi fazer sobre uma pessoa que não me obedecia, se ela me obedecer, eu me arrependerei de fazer o mal e eu a abençoarei. Deus vive falando isso na Bíblia, né? Assim como ele também diz, assim também como o bem que eu prometi fazer e a pessoa não me obedece, também eu me arrependo e também acabo castigando ela, né? Então é perfeitamente possível também, né, que Jeconias, durante o tempo que ele ficou preso lá na Babilônia, tenha se arrependido e Deus então tenha convertido maldição em bênção, né? Então isso pode ter acontecido também, porque o fato é que esse homem está na genealogia de Jesus, né? Mas assim, existem, eu achei
arqueologia babilônica, eu achei nas crônicas babilônicas, nos documentos históricos ali da Babilônia, eu achei algumas anotações da ração que era dada a Jeconias. Tá? Então lá tem escrito que era dado um alimento tal para o rei Jeconias que foi pego lá de Judá. Então você vê que tem algumas coisas. Eu vou ver se eu procuro mais alguma coisa ali, né? Algum documento histórico que fale sobre Jeconias na Babilônia, né? Vai saber, às vezes esse homem se converteu lá, né? Mas acho difícil a Babilônia escrever um documento dizendo que Jeconias se converteu lá, né? Talvez até um documento de tradição judaica tenha essa informação, mas agora documento babilônico é difícil, né? Documento babilônico eles se voltam mais à cultura babilônica, né? Não há interesse babilônico em falar que um rei se converteu ao Deus dele, né? Então, isso mesmo, Isa. A Isa tá falando que realmente que a própria tradição diz isso, né? Que se você se arrepende, se você se converte, Deus transforma aquele mal que ia fazer num bem, né? Deus muda, né? E é a explicação agora, mas gente, eu vou estudar isso de uma forma mais aprofundada. Mas assim, agora, assim, trazendo esse questionamento na minha cabeça, porque eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Mas trazendo esse questionamento agora sobre a minha cabeça, né? Que Deus falou que jamais, né, um descendente de Jeconias, né, seria honrado ao ponto de sentar no trono de Davi novamente, e a gente encontra o nome de Jeconias na genealogia de Jesus, né, pensando nisso, a única justificativa que eu vejo é que esse homem deve ter se arrependido, deve ter se convertido lá no exílio, né? Porque ele vai morrer na Babilônia. E sei lá, às vezes o impacto de você, né, que era rei, sair da sua casa e ter que viver prisioneiro, né? Você vai ficar morando numa cela, né? Vai servir ração para você comer o resto da tua vida desse jeito. Talvez, né, isso tenha convertido esse homem realmente, né? Apesar que ele deve ter tido uma vida, né, não totalmente, né, presa, escrava, porque a Bíblia diz que ele teve filhos, né? Então ele acabou tendo filho lá na Babilônia, tá? Mas eu vou investigar se eu acho alguma informação. Mas se eu não achar nenhuma informação, né? Eu fico com a Bíblia, né? Eu fico com a palavra de Deus que é verdadeira. Então a Bíblia não se contradiz. Então Deus não tá, né, mentindo aqui. Depois lá em genealogia ele traz Jeconias, né? Então Deus não é um mentiroso. Então, na minha opinião, caso eu não ache nada sobre Jeconias, ao meu ver, diante de tudo que a gente tem estudado e aprendido sobre Deus, é que Deus transforma a maldição em bênção, né? Então é perfeitamente cabível que Jeconias, mesmo tendo essa palavra terrível sobre ele, lá, né, na Babilônia tenha se arrependido, tenha se convertido, então Deus tenha perdoado ele, né, e tenha transformado maldição em bênção, assim como foi com Manassés, né? Manassés também, havia uma palavra sobre ele, ele foi levado prisioneiro lá para a Babilônia, foi castigado, e lá na Babilônia ele se arrependeu, e a Bíblia diz que ele se arrependeu verdadeiramente e Deus o perdoou, né? Então vai saber, né? Então pode ser realmente. É a única justificativa aqui que eu vejo, tá? Que me leva a entender o que está acontecendo, né? Porque quando eu vejo alguma coisa assim, né, algum confronto na Bíblia, eu sempre paro para pensar bem, né, investigar bem, porque eu não duvido da Bíblia. Então deve ter alguma coisa aqui que eu não estou enxergando, né? Então o problema não é a Bíblia, o problema sou eu. A Bíblia não mente, né? A Bíblia não se contradiz. Eu confio nela, eu acredito nela. Então eu que devo ter deixado passar alguma coisa. Então agora, né, há esse confronto aqui. Aqui está dizendo que não haverá mais ninguém herdeiro de Jeconias que sentará no trono. Deus não deixará. E lá na genealogia aparece um descendente de Jeconias sentando no trono, né? Então, o único encaixe que eu vejo nessa história, o encaixe possível, onde uma maldição no final virou bênção, é o arrependimento de Jeconias, né? Então, é a única explicação que eu vejo. Que esse menino foi levado jovem, né? Ele foi levado jovenzinho lá para... Ele tinha 18 anos de idade. Ele foi levado com 18 anos de idade e morreu, viveu a vida inteira e morreu lá na Babilônia, né? Teve filho lá na Babilônia e morreu lá. Então, realmente, esse menino pode ter se arrependido lá na Babilônia, né? E Deus ter mudado, transformado maldição em bênção. É o que eu vejo ali, mas eu não duvido da palavra de Deus, né? Então, eu acredito nisso, que ele
deva ter se convertido, tá? Então agora a gente vai voltar para o segundo livro de Reis, capítulo 24, do versículo 8 até o versículo 17. Diz assim no versículo 8: Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, tá? Então a gente lembra, Jeoaquim, o pai dele, a gente lembra, lá no, se eu não me engano, no livro de Crônicas, fala que Nabucodonosor invade as terras de Judá na primavera. Fala isso lá. A primavera lá é diferente da primavera aqui, né? Tô no Brasil. Se a primavera aqui é no final do ano, a primavera lá deve ser no começo do ano, né? Eu tô aqui pensando nisso. Se a primavera aqui, é que eu tô fazendo cálculo por causa do ano, gente. É importante por causa do que eu vou falar agora. Se a gente parar pra pensar, eu tô no Brasil, né? E aqui a primavera é no final do ano. Então, a primavera lá no Oriente, onde ele estava, deve ser no começo do ano, tá? Então, por que isso é importante para a gente entender? Porque parece que Jeoaquim morre no ano 598 a.C. Joaquim, né, que é Jeconias, ele reina 3 meses só, e então ele é levado para a Babilônia por Nabucodonosor, tá? E ele é levado por Nabucodonosor no ano 597, tá? Então, Jeoaquim morre no ano 598, Jeconias reina só 3 meses, e no ano 597, na primavera, ele é levado, tá? Então, bateria, né? Você para pensar assim, Jeoaquim morreu no final do ano de 598 a.C., Jeconias vira rei, ele reina só 3 meses ali, então Nabucodonosor vem e leva ele na primavera, tá? Então bate direitinho, tá? Então ele vai reinar só 3 meses. E diz que a mãe dele se chamava Noesta, né? Noesta. E era filha de Eunatã e natural de Jerusalém. E aqui diz que Jeconias fez o que era mal aos olhos de Deus, assim como seu pai também havia feito, tá? Então, assim como Jeoaquim havia feito, que era o puxa-saco lá do faraó Neco, ele também fez. Diz que Joaquim também não era boa peça quando ele foi levado lá para a Babilônia. Então, no versículo 10 diz: Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele veio pessoalmente para atacar a cidade, enquanto os soldados a sitiavam. Vamos lembrar o que estava acontecendo? Porque aqui deixa muito claro, Nabucodonosor veio pessoalmente, tá? Por que que tá expressando isso? Porque Nabucodonosor está de saco cheio, tá? Então a gente lembra, a rebelião começou no ano 601 a.C. Nós estamos agora no ano 597 a.C., tá? Então se passaram 4 anos, né? 599, 98, 97. Se passaram 4 anos. Então, desde o ano 601 a.C., Nabucodonosor está enviando exército, está enviando vassalos, está enviando gente ali para que Judá se renda e pare de ficar com essa rebeldia. E Judá não está se rendendo. Judá não quer se entregar. Judá não quer saber de pagar tributo para a Babilônia. Então agora, né, a gente lembra que Jeoaquim morreu no ano 598 a.C. Quem é que virou rei? O filho de Jeoaquim, Jeconias. Então ele fica ali 3 meses reinando e ele continua resistindo a Nabucodonosor. Então agora, no ano 597 a.C., Nabucodonosor se invoca. Nabucodonosor fala, não, eu vou lá pessoalmente resolver isso. Eu já mandei um monte de exército, ninguém está resolvendo, ninguém resolve nada, eu vou pessoalmente lá para Judá a se entregar. Então ele vai, tá? Então agora no ano 597 a.C., Nabucodonosor vai pessoalmente lá para cercar Judá. Então aqui diz que lá cercando Judá, Nabucodonosor foi lá, ameaçou Judá. E Jeconias ficou com medo. Aqui diz no versículo 12 que quando Jeconias viu que Nabucodonosor estava ali, quando ele viu que Nabucodonosor foi presencialmente ali para acabar com a rebelião, Jeconias ficou com medo. Então Jeconias foi com a mãe dele. Você vê que quem mandava era a mãe. Por isso que Nabucodonosor manda prender a mãe também. Né? Você vê que quem mandava era a mãe. O pai acabou de morrer. Ele virou rei faz 3 meses, só tem 18 anos de idade, né? Então quem é que estava reinando na verdade? Era a mãe. Tanto que quando ele foi falar com o rei da Babilônia, Nabucodonosor, quem é que foi junto? A mãe. Então, quem é que mandava de fato? A mãe.
né? Então a mulher de Joaquim que acabou de morrer. Então aqui diz que Jeconias ficou com medo quando Nabucodonosor chegou pessoalmente ali no cerco. E ele foi lá falar com Nabucodonosor. Aí foi ele e a mãe dele. Aí foi os oficiais de Judá, foram os designatários, foram os eunucos, né? E o rei da Babilônia então foi e prendeu todo mundo. O rei da Babilônia prendeu já todo mundo ali revoltado. Aí diz aqui um evento muito importante, uma data muito importante. Isso aconteceu no ano 8º do reinado de Nabucodonosor, tá? Como que a gente faz o cálculo? A gente lembra que Nabucodonosor começou a reinar no ano 605. Então, no ano 605 foi quando Nabucodonosor começou a reinar sobre Judá. A gente lembra que o ano de ascensão não se contava, tá? Então, o ano 605 não conta. Então, é 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 597. Então, estamos agora no ano 597 a.C., que é o que eu falei que bate. Lembra que no finalzinho de 598 a.C., Joaquim morre. Jeconias reina só 3 meses, então Nabucodonosor vem na primavera e Jeconias se rende, no ano 597 a.C. Aí então aqui diz que Nabucodonosor entrou furioso, né? Ele prende ali Jeconias, prende a mãe de Jeconias, né? Então ele entra ali na cidade de Jerusalém, na cidade de Judá ali, e ele pega todos os tesouros do templo de Deus. Na primeira vez que ele havia entrado, no ano 605 a.C., ele pegou só alguns utensílios. Ele deixou lá tesouros ainda tudo. Mas agora ele pegou tudo. Ele pega todos os tesouros da casa de Deus, pega os tesouros que tinham dentro do palácio também, e ele pega e quebra todos os objetos de ouro que eram de Salomão, o rei de Israel. Todos os objetos que Salomão havia fabricado para o templo de Deus, Nabucodonosor foi lá e destruiu como Deus havia falado que ele faria através dos profetas. Aí no versículo 14 diz: então ele levou para o cativeiro em Jerusalém. Então Nabucodonosor levou para cativeiro na Babilônia Jerusalém inteira, tá? Mas não é inteira, a gente vai ver que vai sobrar um povo ainda, tá? Porque ainda vai ter o terceiro cativeiro, que é o terceiro onde o templo vai ser destruído. O templo ainda não foi destruído, mas está muito perto de ser destruído. Então nessa segunda ele levou mais gente ainda. Então quem é que ele levou agora, Nabucodonosor? Ele levou todos os notáveis, todo mundo que era importante, todos os nobres ele levou. Ele levou todos os sábios, todos os inteligentes, todos os que trabalhavam, todos que eram profissionais, ele levou todo mundo. Ele só deixou as pessoas que eram mais pobres. Tá? Então, de resto, ele levou todo mundo. Alguém que fosse estudado, tudo ele levou todo mundo. Os mais pobres, extremamente pobres, ele deixou. Como eu disse na aula passada, isso era uma tática também, né? Porque se você tira as autoridades do reino, as pessoas que têm mais estudo e etc., você vai enfraquecendo o reino, né? Porque a pessoa que não conhece os seus direitos, né, não tem pelo que lutar. Então, ele vai enfraquecendo o povo, tirando as pessoas que pensam mais, tirando as pessoas que têm mais autoridade, fala ali, o povo segue, né? Então, ele vai fazendo isso, tá? As pessoas que trabalham, têm um raciocínio mais rápido, ele vai tirando tudo isso, tá? Para deixar realmente o povo ali que não vai pensar, não vai resistir, vai ficar tranquilo ali servindo ele, tá? E é isso que ele fez aqui. Ele levou todo mundo, só deixou os mais pobres lá em Judá, lá em Jerusalém agora. Aí no versículo 15 diz: deportou também Jeconias para a Babilônia. Ele também deportou de Jerusalém para a Babilônia a mãe de Jeconias. Ele deportou também as mulheres de Jeconias. Deportou também os eunucos e todos os nobres que haviam na terra de Judá. Só ficaram os pobres, os extremamente pobres. Aí no versículo 16 diz, né? Eu acho que eu tinha falado aqui em cima o número, eu pulei, né? Deixa eu ler, gente. Aqui, fala que 10.000 exilados ele levou, né? Entre todos os notáveis, os ferreiros, os artífices, ele levou 10.000 exilados. Então, no versículo 18, diz: todos os homens valentes em número de 7.000, né? Então, os homens que ele levou eram 7.000. Os ferreiros e os artífices que ele levou eram 1.000. E todos os homens que eram capazes de empunhar armas, né,
foram também conduzidos para a Babilônia. Então, todo mundo que pudesse formar uma rebelião, pudesse formar um exército, alguma coisa assim, foi levado, tá bom? Então, o intuito dele era enfraquecer o reino para que ninguém viesse assim surgir contra a Babilônia. Então, aqui no final do capítulo de hoje, para a gente terminar nossa aula, amém? Diz assim, versículo 17. Em lugar de Joaquim, o rei da Babilônia constituiu rei a seu tio Matanias, tá? Então agora Jeconias foi levado junto com a sua mãe, junto com suas mulheres e junto com todos os nobres, todos os artífices, todos os profissionais, todo mundo lá de Judá foi levado lá para a Babilônia. Só ficaram os extremamente pobres em Judá, tá? E dentro desse contexto, quem é que Nabucodonosor escolheu para reinar agora sobre Judá, né? Alguém de confiança dele. Um puxa-saco que apareceu ali naquela época, que era o tio de Jeconias, tá? Então a gente lembra que Jeconias, né? Jeconias, ele era filho de Joaquim, né? Então ele era filho de Joaquim e Jeconias. Então agora ia falar faraó, o Nabucodonosor, ele escolhe Matanias como rei de Judá, tá? E esse Matanias, ele muda o nome, tá? Assim como o faraó Neco mudou o nome também para mostrar poder sobre o local, ele muda o nome também de Matanias para Zedequias, tá bom? Então, amém. Aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse Zedequias, tá? Eu não vi qual é a mudança de nome, eu vou estudar na próxima aula também para ver, né, qual a diferença de significado Matanias para Zedequias. Eu esqueci de ver. Na próxima aula eu vejo, que eu acho legal também a gente estudar isso, né? Na próxima aula eu vejo e eu falo para vocês, tá bom? Então agora a gente vai começar a estudar o reinado de Zedequias, tá? Zedequias, ele é o último rei das mulheres muralhas vão ser destruídas, tudo, tá? Ainda assim, mesmo o povo agora sendo todo levado cativo para a Babilônia, ainda vai sobrar um remanescente, a gente vai ver, tá? Porque Jeremias vai continuar morando lá. Mesmo depois que o templo for destruído, Jeremias vai continuar morando lá, vai continuar tendo um povo morando lá, tá bom? E a gente vai acabar vendo isso, tá? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Eu vou ver a questão da genealogia, mas eu acho que eu não vou achar nada sobre Jeconias, é muito difícil, né? Se eu tivesse, eu já teria achado, né? Eu até achei lá sobre a ração da Jeconias. Eu acho muito difícil eu achar algo sobre essa questão da genealogia. A explicação mais óbvia que eu encontro realmente é que Jeconias deve ter se arrependido lá no cativeiro e Deus transformou maldição em bênção, né? É a mais óbvia que eu encontro. E com relação ao nome de Matanias e Zedequias, eu vou ver na próxima aula para falar para vocês, né, porque essa mudança de nome, o que significa, né, o nome, tá bom? Então, amém, gente. Deus nos abençoe e nos guarde, amém. Isa, Maria, vocês têm alguma dúvida? Eu vou desconectar o Facebook enquanto isso.